gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só vocês olharem as informações que estão abaixo aqui do seu vídeo. E hoje o tema do vídeo é como se iluminar através do mapa astral. Primeiro eu vou trazer um pouquinho da percepção do que é a iluminação, né, através da minha percepção, que pode conter falhas sempre, mas que eu acabei desenvolvendo essa abordagem dentro da astrologia. Primeira coisa, iluminação, gente, é a integração dos 7 planetas e dos 7 chakras. Então a gente sabe, vocês já devem ter ouvido que porque aquele mestre iluminou o seu 7º chakra. Então, para que ele possa iluminar o 7º chakra, ele precisa fazer com que todos os chakras precisam estar alinhados, integrados, né? A gente também tem que entender que cada chakra é regido por um raio e cada raio, gente, é também manifestado através de um planeta. Então, nós somos sim um sistema solar ambulante. Nós somos sim um sistema angular micro. Isso é uma questão. Então, gente, iluminar é eu dar manifestação, eu dar expressão para cada chakra ou para cada planeta. É acender a verdade que está no interior do mapa astral. Então, existe uma verdade contida ali. O que é a verdade? A gente vai falar sobre isso. Então, cada pessoa vive de forma hermeticamente fechada dentro do seu mapa astral. E tem uma verdade. E é essa verdade que cada pessoa precisa encontrar ou buscar. Mas a verdade está dentro da gente. Essa é uma clareza, é uma lucidez que eu acabei entendendo, compreendendo alguns textos teosóficos de outras linhas, eu entendi que a verdade só está dentro de nós. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas etapas que eu acabei desenvolvendo, mas ao longo agora da astrologia integrativa, a gente vai então explorar isso mais. Mas para que vocês possam já ter um pouquinho de base disso e vocês mesmos começarem a se autoconhecer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer os setores. Os setores são importantes. Então, o que é conhecer? É compreender, é assimilar as informações do dia a dia e a importância de cada setor, como também cada signo, e lembrando que cada signo é regido por um planeta. Então, consequentemente, eu tenho que entender o que é o setor ou casas astrológicas, signo e também planetas. Lembrando que a astrologia, como também outras linhas, são simbólicas. Eu preciso entender o símbolo real. O que acontece? Que eu já vim comentando aqui, a gente tem os arquétipos primordiais, são os arquétipos reais. Esses arquétipos reais estão no invisível, então a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga o arquétipo real porque existem muitas distorções do que é o arquétipo. A gente já pode trazer aqui como Marte. Então, tem muitas pessoas que têm a distorção da energia marciana, que é super importante. Quando eu tenho uma distorção da energia de Marte, eu consigo fazer a integração? Não, porque Marte rege um chakra. Eu consigo iluminar? Não. Então, a astrologia ela é fantástica por conta disso. Outra coisa que a gente também tem que fazer é meditar e refletir sobre os pontos cardinais. Marcela, quais seriam esses pontos cardinais? Pontos cardinais seriam o ascendente, ou minha casa 1, o fundo do céu, ou a minha casa 4, a casa 7, ou meu descendente, e a casa 10, ou meu meio do céu. São os pontos mais importantes, lembrando porque a casa 4 é que sustenta todo o mapa astral. E também, gente, é importante vocês conhecerem os setores onde vocês têm os planetas. Então, assim, Marcela, então quer dizer que eu não tenho nenhum planeta na casa 2, eu esqueço a casa 2? Não, porque a casa 2 tem um signo e tem um planeta que rege essa casa 2. Então, é importante conhecer todos os setores, mas dar um foco do estudo, da meditação, da reflexão por que eu vim com tantos planetas na casa 7? Por que eu vim com tantos planetas na casa 5? Quando a gente vem com muitos planetas numa casa, porque a gente precisa desenvolver aquela casa. Então, por isso que a gente tem um foco de planetas ali.
Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é conhecer os setores polarizados. Para que eu possa conhecer os setores polarizados, eu preciso estudar. Eu preciso começar a identificar, nossa, isso aqui é uma energia canceriana, isso aqui é uma energia leonina. Eu identificar na prática, não apenas vocês ficarem no estudos. Outra dica que eu dou para vocês é vocês estudarem em vários autores, não ficarem presos apenas num autor só, para vocês mesmos acionarem esses arquétipos. Com o tempo, gente, com a prática, vocês mesmos acionam porque vocês estão acionando a biblioteca universal, que a gente chama de Akasha. Então vamos lá, por que é importante a gente entender os setores polarizados? Porque lembrando, se eu vivo apenas um lado, eu não enxergo o outro. Então eu fico apenas vivendo um lado conhecido da minha vida e aquilo que precisa ser também vivido, ele fica na escuridão, ele fica naquilo que é desconhecido ou também muito famoso a gente dizer que é a sombra, é o inconsciente. Por isso que a gente tem que saber e também dar valor, dar vazão, dar iluminação. Iluminação, aqui na astrologia integrativa, é a movimentação. Eu faço a movimentação. O que é a movimentação? É eu dou ação para aquele setor. Então é importante a gente entender por que existe uma casa 1, uma casa 7. E também por que é importante ter uma casa 2, da casa 8, a casa 3, a casa 9, a casa 4, a casa 10, a casa 5, a casa 11, a casa 6 e a casa 12. É importante eu saber, então é importante eu entender que na casa 2 e na casa 8, é importante eu saber que eu preciso ter o meu dinheiro. Porque se eu não tenho o meu dinheiro, eu vou viver apenas do dinheiro do outro, que é a casa 8. E quando eu vivo apenas do dinheiro do outro, eu vou ficar o quê? Eu vou colocar todo o meu poder, do meu valor no outro. E aí não tem nem o que chorar, gente. Aí eu fico com raiva, aí eu fico estressada, eu fico irritada. Aí eu falo assim, ai, porque eu quero tanto fazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Porque você ainda não se valoriza. Quando você ainda não se valoriza, você fica ainda dependente do dinheiro do outro. E aí, lembrando, quando eu só acendo uma casa, eu esqueço da outra, eu então crio frustrações internas, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente compreender através da astrologia. A terceira etapa é colocar isso tudo em prática. A prática é que faz a gente ser um mestre. É Capricórnio, é Saturno. Então, eu vou trazer aqui duas formas simples da gente vivenciar a prática da astrologia integrativa. Primeira coisa é a gente entender. Então, ou seja, entender os polos. Posso dar um exemplo da casa 4, da casa 10. A casa 10 é a minha autoridade, é o que eu exerço na sociedade. Eu não posso, gente, simplesmente ser uma pessoa muito rude, muito rígida com as pessoas, né? Se eu for muito assim, eu vou ser um ditador, eu vou ser um autoritário, eu vou impor as coisas. Eu tenho que entender, ter paciência, que às vezes aquela pessoa ela ainda não compreendeu aquilo não está nutrido dentro dela. Então eu tenho que fazer o quê? Integrar minha casa 4, que é ser firme, mas carinhoso, ser firme nas minhas ações, exercer minha autoridade na sociedade, mas ser gentil, ser carinhoso, ser dócil. Senão eu não consigo integrar os polos. A gente pode fazer de duas formas. Começar pelo ascendente. Então, começar pelo ascendente, como é que funciona, Marcela? Vamos entender aqui, vamos trazer um pouco de abstração. Vamos entender que você vai pegar uma lanterna e vai entrar na tua casa. Então, você vai começar pelo ascendente. Então, eu vou começar pelo ascendente. Eu vou lá e vou iluminando a minha casa 1. Vou lá caminhando, vou entendendo ela. Tem 30 graus aí para vocês andarem. Vocês têm que entender por que tem 30 graus. Por que é 30 graus? Porque tem 3 decanatos, né? Isso tudo tem que fazer parte do estudo de vocês. Então, eu entro na minha casa. Aí eu vou conhecendo a casa 1. Eu entendo e assimilo, integro a informação da casa 1. Beleza, já está em movimentação dentro de mim. Aí eu vou para minha casa 2. Vou lá caminhando. É como se vocês estivessem caminhando no mapa astral de vocês. Estou entendendo. Aí, às vezes, chega no momento que você fala assim, nossa, não tem uma resistência aqui de entrar nessa casa 6. É como se vocês estivessem dentro da casa e tem várias portas e vocês precisam abrir as portas. O que é abrir porta? É abrir a janela para entrar luz. É isso. Então, dar luz, dar vazão, expor, dar expressão para aquelas casas. E aí o que acontece? Você não consegue abrir a sexta casa. Tá bloqueada aquela energia.
bloqueou aquela energia, putz, eu não sei porquê. Então a gente pode fazer um trabalho com relação a isso. Vocês podem fazer esse autotrabalho ou também vocês podem pedir para um terapeuta entender por que eu tenho um bloqueio com a sexta casa. A partir do instante que eu bloqueio uma casa, eu não consigo viver a iluminação, eu não consigo viver a integração das 12 casas. É por isso que eu acabei desenvolvendo o tarô astrológico. O tarô astrológico, ele é muito bom porque ele tanto faz vocês aprenderem astrologia, aquela questão da gente juntar o planeta com o signo na casa, e ao mesmo tempo trabalha com o inconsciente de vocês. Então vocês estão numa situação, ai, não tô entendendo o que tá acontecendo, não tô entendendo, tá tudo travado, tá alguma coisa bloqueada. Na hora vocês tiram as cartas e vocês conseguem entender o que tá bloqueado. Às vezes é o seu setor lá da casa 8, às vezes você tá numa situação, gente, que tá pedindo pra você maior relacionamento, tá pedindo para você envolvimento naquela relação, intimidade naquela relação. Não necessariamente intimidade sexual, gente, mas é intimidade em algum contexto. Às vezes é uma profissão, um negócio que você precisa ter aquele envolvimento, se envolver mais, dar mais de si naquilo. E às vezes a tua vida tá bloqueada porque você não está querendo se envolver. Então você tem uma resistência. Às vezes essa resistência pode estar o quê? Com algum trauma, alguma questão. Então olha como a astrologia, junto com o tarô astrológico, ele é fantástico para que a gente possa se desenvolver. Com o tempo, gente, a gente mesmo acaba acionando esse próprio tarô dentro da gente. Então, exemplo assim, o que eu faço? Com o tempo, eu tô lá, ai, alguma coisa tá travada. Naquele instante eu já peço, o que tá bloqueando? Ah, é a sua casa 2. Então, na hora eu já tomo consciência, na hora eu vejo qual é o signo que eu preciso tomar consciência e qual é o planeta. Então, às vezes, parece um Marte em touro. Então, assim, naquele instante, a minha ação precisa ser um pouco mais paciente, eu preciso ter mais perseverança naquilo, eu preciso construir mais, eu preciso colocar mais energia mais na prática, mais terrena. Então, isso é uma coisa interessante que vocês podem adquirir e as informações estão aqui abaixo do vídeo. A outra forma, que esse também é uma forma interessante, é integrar as polaridades. Então, ou seja, o que eu, Marcela, já faço no meu dia a dia? Porque eu trabalho com isso e funciona. Se não funcionasse, gente, eu não estaria fazendo esses vídeos para vocês. Então, eu tô numa situação que tá entre eu e outra pessoa. Então, se tá aí outra pessoa, eu já pego casa 1 e casa 7. Eu já pego as suas duas casas. Tá mexendo com dinheiro, tá mexendo com valores. Pô, então é casa 1, casa 7, então já trago a casa 2 e a casa 8. Então eu já tô mexendo com dois polos polarizados. Ah, Marcela, tá envolvendo aí questões de fluidez, questões de controle. Então eu vou percebendo isso. Então na hora, o que acontece? Eu vou percebendo os sinais. Essa questão de perceber os sinais é Mercúrio, gente. Então eu tô entendendo, tô captando o que está acontecendo, aí eu já entendo que eu tenho que acionar casa 6 é as limitações, são os nãos, né? E a casa 12 é a fluência. Poxa, então eu já estou conseguindo integrar 3 polos. Ah, meu, ainda não assimilei que eu tenho que integrar, às vezes, a casa 5 e a casa 11 naquela situação. Tudo bem, mas eu já estou conseguindo integrar 3 polos. Isso é muito legal, isso é muito bom. Então, qual vai ser a minha ação, né? Qual vai ser? Vai ser o mais equilibrado possível, porque eu tô acionando 6 casas e tô trabalhando naquele instante as 6 casas. Isso é fantástico. Por que muitas vezes as nossas ações são desarmônicas, são ações, os resultados são desarmônicos, os resultados são resultados que deixam a gente frustrados, porque às vezes eu só tô indo com a minha casa 1. Então eu vou numa situação que tá entre eu e o outro, eu nunca posso ir só casa 1, gente, eu tenho que olhar a casa 7 também. Aí eu só vou na minha casa 1. Aí eu vou lá meio imperador, quero que as coisas sejam do meu jeito, que sejam pra ontem, e as coisas não funcionam desse jeito. Quando eu acendo isso dentro de mim, eu tenho mais calma, eu tenho paz na minha consciência. Porque eu entendo as coisas, eu assimilo as coisas. Como eu dei o exemplo da casa 4 da casa 10. Eu não posso simplesmente ser muito rígido, ser meio disciplinador, entender que às vezes tem uma parte lá que está com mais dificuldade. Eu tenho que fazer um carinho. Né? Quando a gente faz um carinho nas coisas, parece que as coisas não funcionam? Parece que as coisas funcionam. Então isso é uma coisa interessante que a astrologia ajuda aí. E essa é a abordagem que eu trago aqui na astrologia integrativa.
Agora pra gente finalizar aqui, né? Lembrando, gente, você é a sua verdade. Por isso, apenas só você pode encontrá-la. E o que é encontrar a verdade? A percepção que eu trago aqui para vocês. Verdade é amar todos os setores. O que é amar todos os setores? É eu viver com o meu corpo todo. Então a gente pode trabalhar tanto a astrologia no papel, a astrologia no tarô, a astrologia na nossa mão ou a astrologia no meu corpo todo. Será que eu estou expressando o meu corpo todo? Então, exemplo assim, vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tinha muita dificuldade de mostrar a bunda. Já falei isso para vocês em outros vídeos. Como assim? Então eu ia pra praia e eu não mostrava, eu não botava biquíni, eu só ia de shorts, Ficava com uma vergonha danada de mostrar, né, essa parte do meu corpo. E o que acontece? Essa parte do nosso corpo está relacionado com signo, está relacionado com questões. Então tinha muitos traumas, eu tinha questões e eu queria, o meu corpo lá dentro, ele queria uma liberdade. Olha aí, liberdade também é amar. Verdade é liberdade. O que significa isso? Significa que eu queria sentir a água, né, da praia, né, do mar, mas eu não queria sentir aquela coisa, eu queria mostrar aquele lado, ou seja, eu queria dar expressão para aquilo. E aí eu fui entendendo isso através da astrologia, principalmente, porque cada região do corpo é relacionado com uma parte, um setor do mapa astral. Fui entendendo isso. Fui também, ó, eu já falei isso pra vocês, eu não tinha músculo. Músculo tá relacionado com Marte. Marte é ação, então eu tinha muita gordura. Quem tem muita flacidez, muita gordura, gente, é porque tá muito apático com relação à vida. Então, ou seja, algum setor, aí tá, isso que é lindo. Então, é um setor do teu mapa que você tá apático, tá apagado aquele setor. Não tem vida, tá insosso, sabe uma coisa insossa, aquela pessoa insossa, não tem magnetismo, não tem... Então, é isso, então, assim, se você tem questões relacionadas com o seu pé, então vai ver no mapa astral, joga no mapa astral, joga o tarô astrológico, vocês vão entender tudo com relação a isso. Então, verdade é amar todos os setores. A verdade é amar o meu corpo todo, é eu estar inteiro neste corpo, né? Todos os signos e assim integrar como uma teia de aranha. Então, o mapa astral, a astrologia integrativa, ela nos dá a possibilidade de uma iluminação. Porque a partir de um instante que eu entendo que eu trago aquela Vênus em Peixes, que eu trago aquele Marte em Capricórnio, tá, o que eu posso fazer com isso? Ou seja, cada um de vocês trouxe elementos, trouxe ferramentas. E o que eu posso aprender com isso? Verdade é sabedoria. A sabedoria é eu utilizo tudo o que eu tenho de recurso e daquele recurso eu posso renascer. O que é renascer? É a visão que eu tenho sobre aquilo. Então, exemplo, a gente sabe sobre os planetas que estão exilados, que estão em queda. Eu renascer sobre aquela visão. Tá, eu entendi, eu renasci. Então, eu transcendi aquilo. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa fantástica que só a astrologia tem. Só a astrologia tem, não tem nada que compete com a astrologia. Existe também até mapas onde você usa radiestesia, onde tem a radiestesia. Então, ou seja, você pode ser seu próprio médico, seu próprio autocurador através da astrologia. Então, a astrologia é para ser vivido na prática, no dia a dia, para a gente entender. Então, exemplo assim, às vezes, ó, só para vocês entenderem, para a gente finalizar, para vocês compreenderem. Às vezes eu tô numa situação que eu tô vendo que tá tendo muita briga. Muita briga. Então, assim, são pessoas que cada pessoa quer o seu eu. Então, naquele instante, tá tendo muita gente que só tá na casa 1. Naquele mesmo instante, eu falo assim, por que eu tô caindo nessa situação? Aí eu já entendo, eu falo, opa, é pra treinar minha casa 7. É para eu desenvolver minha casa 7. Naquele instante eu agradeço a oportunidade, porque é isso, é oportunidade. E eu posso o quê? Trabalhar minha casa 7. O que é a casa 7? Não é a diplomacia? Não é a justiça social? Não é a justiça? Não é o justo? Então, ou seja, se está havendo muita discórdia, eu posso ser aquela pessoa que pode chegar e unir as partes, que é unir, que é o nós. O nós não é casa 7? Estou unindo, eu estou trabalhando casa 7 e casa 11. Porque eu estou unindo o eu com o outro e o nós. E aí o que? Todo mundo tá ficando harmônico. Então, ou seja, eu sou um agente de transformação no meio que eu tô e ao mesmo tempo eu tô o quê? Me desenvolvendo, gente.
Olha que linda a astrologia! Que linda a astrologia! Mesma coisa, eu já caí numa situação que eu tinha que cuidar de 5 crianças. O que é criança? Criança é câncer, é casa 5. E aí eu falei, ixi, Jesus Cristo amado, né? Por que eu vim parar nessa situação? Porque às vezes eu não tô desenvolvendo, tá muito parada aquele, tá muito apático, tá muito sem vida, tá muito sem luz aquilo. Então, ou seja, gente, verdade é amar todas as nossas partes, todos os nossos setores e principalmente cada um de vocês tem uma verdade. Quando eu entendi isso, gente, eu comecei a compreender que as filosofias elas vão cair por terra, muitas delas, né, muitas religiões, porque não existe uma verdade universal, só existe a sua verdade. E essa verdade você pode encontrar através do seu mapa astral. A verdade é quando eu olho todas as partes e eu falo, olha como é importante eu ter o meu próprio valor, meu próprio dinheiro, mas ao mesmo tempo eu também um dia pagar alguma coisa para outra pessoa, como é importante a gente ter a nossa autonomia de ir lá e falar não, casa um, como é importante a gente também dizer sim para o outro. Isso é lindo, isso é poético, isso é filosófico e assim a gente vai ficando feliz. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso me emociona, né? E eu fico muito feliz de me emocionar porque eu tô acionando o meu sol em Câncer, que isso cura. Ele é muito curativo porque a gente vai ficando cada vez mais inteiro. Por que é inteiro? Porque eu olho todas as partes. Eu vou ficando inteiro, eu vou ficando pleno, e cada vez menos eu vou precisando do outro, cada vez menos eu vou ocupando o outro, porque eu enxergo que está tudo dentro de mim. É só a gente saber estudar, é só a gente saber compreender. Para quem quiser fazer sua área de profundidade, Marcelo, eu quero entender mais sobre a minha Vênus, eu quero entender mais sobre aquele setor, é só vocês também olharem aqui os vídeos, que eu estou disponibilizando também este tipo de serviço, para que vocês possam cada vez mais conhecer vocês. Então, gente, um grande beijo para vocês, fiquem em paz, fiquem bem e sempre se autoconhecem, gente. Eu vou bater nessa tecla pela minha vida eterna. Vou honrar meu meio do céu em Escorpião. Autoconhecimento é a única coisa que nos traz paz. É a única coisa que nos traz paz, autoconhecimento. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem bem e fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau.